Em um mundo mergulhado no caos, um grupo de pessoas enfrenta desafios implacáveis. Confrontados com uma série de ataques e provações, esses indivíduos demonstram coragem e resiliência, permanecendo fiéis aos princípios e ensinamentos de sua fé. Enquanto são perseguidos por forças malignas e tentados a desistir, esses sobreviventes enfrentam dilemas morais que confrontam seus medos mais profundos. Com cada obstáculo superado, sua união se fortalece e sua confiança em Deus se aprofunda. Nesta épica batalha entre o bem e o mal, esse grupo prova que, mesmo sendo os últimos remanescentes, eles são capazes de enfrentar os desafios e permanecer firmes até o fim, pelo poder de Deus. Prepare-se para uma história de ação, suspense e elementos espirituais. Os últimos de nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você nessa noite, amém? Saúdo a todos com um feliz sábado. Aproveito para saudar os amigos também que nos acompanham pelas redes sociais. Eu acabei de olhar ali atrás, quando eu olhei pela última vez, estavam aí quase 400 aparelhos conectados, já deve ter um pouquinho a mais. Que Deus o abençoe. Reforço o pedido para você compartilhar o link do nosso culto aqui com outras pessoas. E também não se esqueça de curtir, porque isso ajuda para que outras pessoas alcancem ainda mais a transmissão que está sendo feita aqui na igreja. Aliás, parabenizo muito a equipe de transmissão aqui da igreja, tem sido uma bênção. E eu quero já nessa noite expressar minha gratidão de forma especial. Amanhã eu não terei tempo assim de fazer tantas preliminares. Eu vou encerrar a programação aqui de manhã. Nós vamos começar o culto às 8h30 e na sequência já terei que sair para pregar lá na igreja do Inácio Barbosa. Então a gente vai precisar acelerar um pouco o processo aqui e por isso eu quero nessa noite agradecer de coração a todos aqueles que se envolveram de maneira direta ou indireta com essa semana de oração. Eu acredito que foi uma bênção, graças a Deus. Nós tivemos já alguns testemunhos aqui, algumas evidências, e quem esteve aqui na igreja durante a semana, em alguns momentos, eu acho que foi possível sentir claramente a presença de Deus aqui nesse lugar. Então eu louvo ao Senhor por tudo, a quantidade de pessoas que estão acompanhando também na internet, e escrevendo, enfim. Eu confesso a vocês que eu não esperava tanto dessa semana, mas Deus nos surpreende, irmãos, nos surpreende. E eu gosto dessas coisas que nos surpreendem, porque eu acho que nós precisamos, às vezes, dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. E eu acredito que o Espírito do Senhor teve liberdade para agir aqui nesse lugar durante essa semana. Deus seja louvado por tudo. Peço a vocês que continuem orando por mim, por minha esposa, orando de forma especial, e nessa noite vou compartilhar com vocês algo. Falei com o Rafa até que eu diria isso em algum momento. Eu vou voltar para casa, com a permissão de Deus, no sábado à tarde, e no dia 31 de julho eu vou partir com a minha esposa para uma missão na Europa de quase 2 meses. Nós vamos pregar na Bélgica, uma igreja de expressão portuguesa, mas nós, desse período, passaremos o período maior envolvidos num projeto, e é para esse projeto especial que eu gostaria de contar com as orações de vocês. Há um irmão que faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Portugal, ele também é um empresário, pela graça de Deus, com um coração muito bondoso e generoso, e ele tem um projeto, e ele vai começar a executar esse projeto agora, que é de transformar o livro O Grande Conflito em uma série documental e de reportagem, de 42 episódios. Vai ser um episódio para cada capítulo. Então é basicamente uma série. O que será feito? Todos os lugares que Ellen White menciona no livro serão visitados, para contar a história dos reformadores, onde nasceram, onde estudaram, onde pregaram,
onde foram julgados pelos tribunais da Inquisição, e eu tive a honra de ser convidado por esse irmão, junto à Novo Tempo, lá de Portugal, que abraçou esse projeto para ser um dos apresentadores desse programa. E para mim foi um privilégio imenso, né, irmão? Vocês imaginem a minha alegria. Então a minha esposa vai estar indo junto comigo para lá, nós vamos passar quase 2 meses, e eu gostaria de pedir a você que orasse por esse projeto, porque você sabe que o diabo odeia esse livro, E a Igreja Mundial está envolvida na divulgação do livro O Grande Conflito, e agora unido a esse projeto de gravação, eu acho que vai ser assim algo fenomenal. Se puderem orar, então lembrarem de orar mesmo, eu agradeço de todo o meu coração, tá bom? E pelo ministério, Última Verdade Presente. Bom, mais uma vez eu agradeço demais a todos vocês, né? Rafa, de forma especial, Deus seja louvado por seu trabalho com a Jéssica, que você continue sendo uma bênção aí nesse ministério, conduzindo jovens aqui dessa igreja nos caminhos do Senhor Jesus. Né? Rosildo também, não sei onde ele está agora, mas eu agradeço demais por toda a atenção. O Alisson, que nem é daqui da igreja, cunhado do Rosildo, estive hospedado, está ali junto com a Nathalie, hospedado na casa deles durante esses dias. Muito obrigado pela hospedagem, uma alegria imensa poder passar com vocês. Voltou. Poder passar com vocês essa semana, tá? E aos demais irmãos da igreja, todos que se envolveram aí com a semana de oração, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. E não posso esquecer, muito obrigado também a algumas pessoas, não sei quem são, não sei os nomes, mas eu quero agradecer de coração por pessoas que abençoaram o ministério do irmão Jefferson durante essa semana. Muito obrigado, amigos. Deus tem me mantido nesse ministério durante todo esse tempo, e eu uso a expressão que a Novo Tempo utiliza também, dizendo que no meu ministério também tem anjos da esperança que têm me abençoado e que me permitem dedicar a minha vida hoje integralmente a esse trabalho. E daqui dessa igreja algumas pessoas se dispuseram a contribuir, e eu quero agradecê-los aqui de todo o meu coração. Que Deus retribua a generosidade de cada um de vocês. Sem mais enrolação, agora vamos orar, né? Vamos ao que nos interessa, que é o estudo da palavra do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, porque chegamos ao final de mais uma semana de trabalhos, de atividades, cansaço, talvez para alguns decepções, para outros boas surpresas. Cada um de nós tivemos a nossa experiência ao longo dessa semana, mas todos nós podemos agradecer ao Senhor porque fomos alvos da Tua misericórdia, onde o Senhor nos alimentou, nos deu abrigo, nos deu saúde para trabalhar, roupas para nos vestirmos, e para muitos também nos deu a alegria de estarmos aqui na igreja todas as noites estudando a Tua palavra, recebendo mensagens de advertência e de esperança que nos convenceram, Senhor, de que nós estamos nas iminências da segunda vinda do Senhor Jesus. Hoje é o penúltimo dia dessa semana. Já damos início ao melhor dia da semana, que é o sábado do Senhor. E nós desejamos, Pai, que assim como nesse dia a promessa do Senhor é dobrada para a Tua igreja, nós desejamos que as bênçãos do Senhor sobre este lugar sejam dobradas também sobre a vida de cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre essa igreja. Que os anjos do Senhor voem pela abóboda dessa igreja, Deus. Que o Senhor Jesus Cristo tenha liberdade para passear pelos corredores dessa igreja. E que todos nós sintamos, Deus, e sejamos convencidos de que nessa noite nós não viemos aqui em vão, porque nós fomos visitados mais uma vez pelo Deus Todo-Poderoso. Eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor,
reconhecendo que sou um pecador, um miserável pecador, Deus. Que o Senhor, portanto, me silencie em tudo que é humano que ainda pertence a mim, de tal maneira que as palavras que saírem da boca deste pecador, que sejam palavras ungidas pelo poder do Espírito Santo. Que a igreja ouça a minha voz, mas que as palavras que saírem sejam as palavras do Senhor Jesus. Que o Senhor conduza esse culto mais uma vez, Deus. Que esse púlpito esteja sob o controle do Senhor, sob a orientação do Senhor, e que ao abrirmos a Tua palavra, que vida e poder emanem das Sagradas Escrituras. Essa é a minha e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos começar lendo duas citações, dois textos. O primeiro deles está no livro de Gênesis, o capítulo 3, versículo 15. Os dois são bem conhecidos. Gênesis, o capítulo 3, versículo 15. E para quem quiser já se adiantar, o segundo será Apocalipse 12, verso 17. Então, Gênesis, capítulo 3, verso 15, e em seguida Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Começamos na leitura de Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente ou descendente dela. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Agora vá comigo, Apocalipse capítulo 12, verso 17, último livro da Bíblia. Apocalipse 12, verso 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar uma guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A teologia do remanescente, apesar de alguns alegarem isso, não é uma invenção da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O nosso tema dessa noite se chama Os Últimos Fiéis. E quando nós falamos de fidelidade, nós falamos de remanescência. E muitos dizem que isto foi uma invenção da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que por conta de uma experiência indigesta e inexplicável em 22 de outubro de 1844, o que nós chamamos de grande decepção. De acordo com eles, nós tivemos que inventar uma história para justificar a continuidade deste movimento. E daí dizem eles que surgiu sem embasamento bíblico a ideia de um santuário celestial, de um juízo investigativo e, como consequência disso, a teologia do remanescente. Mas o conceito do remanescente está presente em toda a Escritura. Não por acaso nós lemos um texto de Gênesis e um texto do Apocalipse. De tal maneira que eu diria que há um fio condutor em toda a Bíblia. A Bíblia, aliás, é uma grande narrativa, é uma história. Se você nunca leu a Bíblia sob a perspectiva de uma narrativa, então eu sugiro a você que leia assim, porque a coisa ganha contornos até um pouquinho mais interessantes. Aliás, Hollywood sabe desta narrativa das Escrituras que faz parte da nossa própria natureza. Porque todo ser humano sabe que há algo de errado com o mundo e que nós não nascemos para morrer. Todo ser humano sabe disso. Ou ao menos sente isso na sua vida, porque as pessoas fogem da morte. A morte não faz parte dos planos para os quais Deus nos criou.
Então todas as pessoas têm de alguma forma a consciência de que nós vivemos em um mundo onde há o bem e o mal, e onde há uma luta entre esses dois opostos. E Hollywood explora tanto esta realidade que os filmes que são os maiores recordes de bilheterias de Hollywood são, na maioria das vezes, exatamente aqueles que exploram a ideia da narrativa, da batalha entre o bem e o mal. Os Vingadores vendeu muitos e muitos filmes justamente porque exploram essa ideia. Um dos meus filmes prediletos da infância, da minha adolescência, que formaram inclusive até um pouco dos meus valores, é a famosa trilogia do Senhor dos Anéis, que explora também essa ideia da narrativa da batalha entre o bem e o mal. E por que eu estou perdendo tanto tempo falando sobre isso? Porque a Bíblia é uma narrativa. A história de um conflito que vai desde o Gênesis até o Apocalipse. E o remanescente está no centro dessa guerra entre o bem e o mal. Para você ter ideia, de acordo com alguns estudiosos do tema do remanescente, só no Antigo Testamento existem mais de 540 referências ao remanescente. São palavras traduzidas como remanescente, algumas delas traduzidas como resto, sobrou, que é a mesma coisa. Remanescente significa isso, um resto, uma sobra de um povo que permaneceu independente das circunstâncias ao seu redor. 540 vezes no Antigo Testamento. Se nós voltamos aos textos que lemos no começo, Gênesis e Apocalipse, nós veremos que eles falam da mesma história. Por exemplo, tanto em Gênesis quanto no Apocalipse, Satanás aparece ali. No Gênesis como o dragão, ou como a serpente, melhor dizendo. No Apocalipse como o dragão, Apocalipse capítulo 12, verso 17. E João, e eu creio que provavelmente João não tivesse nem consciência exata do que ele estava fazendo, porque o Espírito Santo conduziu o processo de registro das Escrituras. Mas quando João fala do dragão em Apocalipse 12, ele fala justamente do dragão como a antiga o quê? Vocês lembram? Serpente. É como se João, a escrever o último livro da Bíblia, estivesse conduzido pelo Espírito Santo, conectando a narrativa ao que iniciou lá no começo, a história do Gênesis. A jornada da batalha entre o bem e o mal chega ao seu fim e um profeta idoso em Pátimos, guiado pelo Espírito Santo, vai conduzir essa história de volta para o Gênesis, dizendo o seguinte para você: olha, o desfecho chegou. Só que o desfecho dessa história está conectado com o que aconteceu lá atrás. E o dragão, a antiga serpente, continua com ódio feroz contra a igreja e contra a mulher. Quando nós voltamos aos dois textos, nós vemos também que ali há uma mulher em ambos, tanto no Gênesis como no Apocalipse. E em ambos os textos também há a palavra descendência. E além disso, por fim, nós vemos que nas duas citações nós encontramos também a inimizade. No Gênesis fala de inimizade e no Apocalipse fala da ira do dragão contra a igreja. É a mesma história. Volto a repetir que do Gênesis ao Apocalipse é uma história real sendo contada. A diferença das Crônicas de Nárnia, do Senhor dos Anéis, dos Vingadores, é que a história bíblica é real. A história bíblica não é um mito, não é uma fantasia, é algo real que está acontecendo neste exato momento. E que eu tenho certeza que aqui, agora, se os nossos olhos da fé pudessem ser abertos, nós veríamos esta batalha acontecendo aqui neste momento. Veríamos demônios aqui, não dentro dessa igreja, porque aqui dentro da igreja nós invocamos a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E onde a glória de Deus está, os demônios fogem correndo, porque eles não suportam a presença de Deus. Eu creio que Deus está aqui. Eles estão aqui fora. Aqui fora. Mas há uma guerra acontecendo. Isso é tão verdade que um teólogo adventista, que inclusive já foi autor de uma das nossas lições de escola sabatina, o pastor Clifford Goldstein, no livro O Remanescente, diz assim: na realidade, Apocalipse 12, 17, é Gênesis 13, 15, quase 6.000 anos mais tarde. Os dois são quase como apoios colocados à volta. Esse livro é publicado pela editora Servir, lá em Portugal. Nós não temos aqui no Brasil. Então, à volta, entenda como ao redor de praticamente toda a Bíblia, que é, acima de tudo, uma descrição ou uma narrativa do grande conflito entre Cristo e Satanás. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a história do remanescente começou desde o princípio da entrada do pecado, onde o diabo matou Abel através de Caim, mas Deus levanta um remanescente chamado Sete, através do qual ele daria continuidade à promessa que ele fez para Adão e Eva lá no Éden. E a Bíblia diz que Sete, os descendentes de Sete, Ellen White confirma isso também no livro Patriarcas e Profetas, para não se contaminarem com a linhagem de Caim, se refugiaram nos montes. Enquanto os descendentes de Caim foram os primeiros construtores das grandes cidades daquela época. Eram homens habilidosos, homens produtores de cultura. Veja só, pequeno parênteses aqui, nós começamos essa semana falando da necessidade que vocês jovens, especialmente, têm de produzir cultura na sociedade, porque geralmente, isso é uma história, desde o princípio, a cultura cai na mão dos ímpios. E a Bíblia diz que os descendentes de Caim eram habilidosos com ferro, com muitos objetos da área da metalurgia, metalurgia. Deu um bug aqui na língua, né? Os trava-língua aí não é fácil. E eles eram muito bons no que faziam, só que aquilo que faziam era para o mal. E então os descendentes de Sete foram se refugiar na montanha. Mas alguns deles, entendendo a missão que tinham, saíam da montanha e de vez em quando ia pregar para os descendentes de Caim. Um deles, que é o nome mais conhecido dos setitas, lembra qual é? Que fazia isso, lembram? Enoque. Só que a Bíblia diz que pouco a pouco os descendentes de Sete foram se prostituindo, se misturando com os descendentes de Caim. Isso está em Gênesis capítulo 4 e Gênesis capítulo 5. Diz que os filhos de Deus, no capítulo 6, se misturaram com as filhas dos homens. No capítulo 4 são os descendentes de Caim e no capítulo 5 os descendentes de Sete. E no capítulo 6, quando há a mistura, é os descendentes do capítulo 4 com o do capítulo 5. Sete e Caim se misturando. De tal maneira que os setitas se desviaram dos caminhos do Senhor. Só que entre os setitas, Deus separa um remanescente fiel, um povo leal a Ele. Vocês lembram qual era o descendente de Sete que permaneceu leal a Deus? Noé, exatamente. Então, no meio de uma geração apóstata, idólatra, imoral, rebelde contra Deus, houve um remanescente que Deus chamou para cumprir uma missão especial, Noé. Você conhece a história? O mundo foi inundado por águas do dilúvio. Depois de mais ou menos um ano, secou, saíram da arca 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Eles se tornam os progenitores de um novo povo que habitaria todo o planeta Terra. Sem era o mais fiel, mas com o passar do tempo também a linhagem de Sem se desviou dos caminhos do Senhor. E novamente Deus precisa tirar um remanescente dos semitas, que ele via que era alguém fiel, alguém leal, alguém que permanecia obedecendo os desígnios de Deus e que ele chamou para sair da sua terra, da sua parentela, porque através dele ele continuaria com a linhagem do remanescente. Quem era esse homem?
Abraão. E na história de Abraão, talvez mais do que em algumas outras, nós vemos a realidade da inimizade que comentamos aqui, da ira do dragão contra a mulher. Porque diz a Bíblia que Ismael e Isaque viviam brigando, era o diabo tentando acabar com a linhagem messiânica. Jacó e Esaú, a mesma coisa. José com seus irmãos, a mesma coisa. E eu volto a dizer que a história da Bíblia é uma história da batalha entre o bem e o mal, onde o diabo quer aniquilar o remanescente. E você sabe que a história continua, o povo vai para o Egito. Lá no Egito, 400 anos mais ou menos, o povo se desvia dos caminhos do Senhor, esquece do sábado como lei de Deus, e aí Deus chama de novo um remanescente para libertar o povo do Egito. Quem era? Moisés. Amigos, a gente poderia passar o tempo aqui tratando sobre isso, mas eu quero explicar para você a partir de agora que na Bíblia existem 3 tipos de remanescentes diferentes. É importante entendermos isso. O primeiro deles, de acordo com os teólogos, é o remanescente histórico ou étnico, não ético, étnico. Esse remanescente não é necessariamente um povo fiel, não é necessariamente um povo leal a Deus. É algum povo que sobrevive em meio, geralmente, a alguma catástrofe ou alguma guerra que acontece onde eles estão vivendo. Vou citar um exemplo para vocês. Abra aí a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 11, verso 13. Aqui nós temos um exemplo do remanescente histórico, ou étnico, se preferirem. Ezequiel, capítulo 11, versículo 13. Diz assim: enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: ah, Senhor Deus, darás fim ao quê? Como está aí na sua Bíblia? Darás fim ao remanescente de Israel? Qual que era a preocupação aqui de Ezequiel? Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor. Ele queimou a cidade, ele queimou o templo, ele levou alguns do povo de Deus escravos para a Babilônia. Ezequiel ficou tão impactado com aquela história, tão decepcionado com o que estava acontecendo, sabendo que do reino de Judá viria a linhagem messiânica. Eles ainda esperavam o Messias. E ele olha para o seu povo, olha para a santa cidade, olha o santuário em ruína, e ele olha para Deus e diz: Senhor, acaso o Senhor permitirá que a linhagem de Israel, o remanescente, chegue ao fim? Esse não era o fiel exatamente, era a linhagem histórica, era a etnia, ou os judeus, se preferirem, remanescente histórico. Mas há um segundo remanescente na Bíblia, que é o remanescente fiel. Então, o primeiro, étnico ou histórico. O segundo, remanescente fiel. Quem é o remanescente fiel? É o povo que, como o próprio nome sugere, permanece leal e fiel a Deus em meio a uma sociedade, em meio a uma igreja, em meio a um mundo que entra em estado de apostasia. Esse é o fiel. Ontem nós vimos o exemplo do remanescente fiel aqui. Qual foi a história que a gente usou como base do nosso sermão de ontem sobre o Armagedon? A história de quem? Elias. E quando Elias pensou que ele estava sozinho, para quem quiser acompanhar a leitura aí na Bíblia, 1 Reis, eu citei até o texto ontem, capítulo 19, verso 18, ali está a palavra, que é a mesma palavra remanescente, mas ela foi traduzida com um outro termo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, diz assim: também, como está aí na sua versão a palavra que vem na sequência, o verbo? Conservei, é a mesma palavra remanescente. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou.
Amigos, o remanescente fiel talvez seja um dos mais significativos, porque louvado seja o Senhor, apesar de sempre existir em todas as épocas da história da igreja, apóstatas no meio da igreja, e às vezes é até a maioria, apesar de existir joio no meio do trigo, virgem imprudente junto com as prudentes, bode misturado com cordeiros, apesar de sempre existir a tentativa do diabo de destruir a igreja, Deus sempre preservou um povo fiel em todas as épocas da história. Sempre. Deus nunca permitiu, nem está permitindo e nem permitirá que a totalidade do seu povo entre no estado de rebelião, porque hoje ainda Deus tem homens e mulheres fiéis a Ele na igreja nos nossos dias. Deus sempre tem o seu povo fiel, e esse é o remanescente fiel. O remanescente fiel não se restringe aos adventistas do sétimo dia. Há remanescente fiel entre os católicos, há remanescente fiel entre os presbiterianos, há remanescente fiel entre os metodistas, luteranos, assembleianos, episcopais e por aí vai, todos. Deus tem o seu povo fiel, e é por isso que eu digo, e volto a repetir, que a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista do sétimo dia apenas. A igreja de Deus é universal, não a daquele lá que a gente sabe quem é, né? Não é daquele não que eu estou falando, não é desse. É universal no sentido de que ela é global, mundial, que ela vai para fora dos corredores da nossa igreja. A igreja de Deus, ela se congrega com todo o seu povo fiel e leal que vive à luz do que eles conhecem. Esse é o remanescente fiel. Mas aí tem o terceiro remanescente. Então nós já vimos que é o remanescente étnico, já vimos que é o remanescente fiel, e agora o remanescente escatológico. Sabe o que significa a palavra escatologia? Significa o estudo do último, literalmente. É uma palavra grega, onde logia é estudo e escaton é o último. Então, escatologia é o estudo do fim, dos últimos dias, da última geração. Então, quando nós falamos aqui que há um remanescente escatológico, nós queremos dizer que é um remanescente profético, um povo leal, que de alguma maneira tem uma identidade, uma missão e um estilo de vida profético no tempo do fim. E é esse que me interessa, para o nosso tema de hoje. Agora, o remanescente profético, nós vamos encontrar muitos exemplos sobre ele também em Isaías. Porque o profeta Isaías entendeu que o remanescente profético, o povo profético, tinha uma dependência de Jesus, porque ele personificou em Jesus a remanescência da igreja. Se você lê Isaías 40, Isaías 51, 52, 53 de maneira especial e por aí vai, você verá que o profeta Isaías via no Messias a personificação do remanescente. E isso se cumpriu de fato. Só que quando nós vamos ao Novo Testamento, nós vemos que Jesus, ele conecta a sua própria remanescência com a extensão da igreja. Não por acaso, inclusive, se nós olhamos para o texto do Apocalipse, o texto de Gênesis que lemos no começo do tema, você verá que a palavra descendente está no singular ou está no plural? Você quer ver aí de novo? Está no singular ou está no plural? Singular. Porque quando Deus fez a promessa do remanescente principal nas Escrituras, ele estava apontando para Cristo, que é o centro do remanescente escatológico. Então Jesus, ele é o remanescente escatológico, mas ele vai dar agora o aval para que a sua igreja que ele fundou aqui, desse continuidade para a sua missão de remanescência. Não por acaso ele vai dizer, por exemplo, no livro de João, eu acho que é João, quando ele está pregando em um determinado lugar, chegam os familiares consanguíneos,
entre aspas, de Jesus. E aí vão anunciar para ele dizendo: Senhor, a tua mãe, teus irmãos estão te esperando lá fora, tua família está lá fora. Você lembra qual foi a resposta de Jesus? O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos são aqueles que fazem o quê? A vontade do meu pai. Ou seja, Jesus estava dizendo que o remanescente, desde o seu momento em que ele vem a esse mundo, já não está mais vinculado ao sangue literal de Abraão, à descendência genética dos judeus, não. Para ser um remanescente, nós só precisamos de algumas coisinhas que veremos aqui. E a primeira delas é aceitar a Cristo como Salvador. Outro lugar onde Jesus faz alusão ao remanescente é João, capítulo 10, onde ele diz que há muitas ovelhas hoje em apriscos diferentes. Mas ele diz que chegará um momento em que ele reunirá todas as ovelhas em um único aprisco através da sua voz. E então diz o Senhor Jesus que haverá um único aprisco guiado por um único pastor, que é a sua igreja. E ele é o pastor supremo. Avançando então aqui, o que nos interessa para hoje é o remanescente que aparece no Apocalipse. Apocalipse 12, 17. Onde nós vemos ali as características do remanescente no tempo do fim. Que agora a história está chegando ao seu desfecho. Agora são os últimos de nós. É o final. É a consumação. Não há outro remanescente agora. Nós já vimos que há o étnico, já vimos que há o fiel, mas agora nós estamos falando do escatológico. É o último remanescente. E é por isso que a gente diz que a igreja adventista do sétimo dia é o último remanescente do povo do Senhor. Não há outro, porque nós estamos no final de todas as coisas. Ah, mas então irmão Jefferson quer dizer que só de eu ter o meu nome hoje escrito na igreja adventista significa que eu já estou salvo? Porque entenda aqui o que eu quero expressar para vocês. A igreja adventista do sétimo dia não é que tem um remanescente dentro da igreja, não. A igreja adventista do sétimo dia é, de maneira institucional, o remanescente profético. Não é que tem um remanescente dentro dela. Isso é um equívoco, inclusive, quando alguns pensam. Daí surgem algumas ideias erradas que eu vou falar para vocês um pouquinho mais adiante. Mas a igreja adventista é o remanescente escatológico, não o fiel, o escatológico. Significa que então hoje, quando eu me batizo na igreja adventista, eu estou garantido para ser salvo? É isso? Quando você escreve, você vai pagar lá a sua mensalidade numa academia. Aí só de você pagar a mensalidade na academia significa que você vai ficar bombado com shape da hora? É assim? Tem gente que paga academia e não vai, né? Então só você pagando a academia não significa que você vai ficar bem fisicamente, não. É por isso que Ellen White, inclusive, usa dois termos relacionados à igreja adventista, onde ela diz que a igreja militante não será a igreja o quê? Triunfante. A pergunta não é se a igreja vai triunfar. Eu creio, em nome de Jesus, e falei isso várias vezes essa semana, que esta igreja vai triunfar no grande conflito entre o bem e o mal. Que esta embarcação, que está passando por uma tempestade terrível. E Ellen White teve uma visão, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas Ellen White viu um navio que estava em alto mar e, de repente, esse navio estava diante dele um iceberg. E o navio estava a ponto de se chocar com o iceberg. E ela ouviu algumas vozes de dentro do navio dizendo, sabe o quê? Desvia! Desvia do iceberg. E ela ouviu uma outra voz dizendo assim, não, o navio tem que dar de frente. O navio tem que enfrentar as dificuldades. A embarcação tem que combater as lutas que surgem no meio da viagem. E o navio se chocou, ela viu. E o navio sofreu avarias. Mas esse mesmo navio, ainda que estivesse avariado, foi conduzido pelo capitão da embarcação até chegar ao porto seguro. Então vai chegar. As lutas virão, as batalhas virão, mas a embarcação será conduzida até o fim. Então a pergunta não é se
a igreja triunfará, não. A pergunta é, você que hoje milita nessa narrativa da batalha entre o bem e o mal, você vai triunfar junto com a igreja? Essa é a pergunta. Quais são as características do remanescente escatológico? Aí está, Apocalipse 12, 17. Diz ali o texto, o dragão, o diabo, ficou irado contra quem? Contra quem? E mulher em profecia é o quê? O diabo não está irado só contra a igreja adventista, ele está irado contra a igreja cristã toda. Meus amigos, na Europa é uma tristeza o que está acontecendo com o cristianismo lá. Tem lugares que dá vontade de chorar, de você ver o que está acontecendo. Igrejas históricas, onde Zwinglio pregou, onde Jan Hus pregou, onde Lutero pregou, onde homens de Deus pregaram a palavra do Senhor e deram a vida nessas igrejas. Sabe o que é que essas igrejas estão virando? Algumas delas bares, outras teatro, algumas museus, quando não restaurante e discotecas até. Outras, sabe o que está acontecendo? São demolidas para sobre as ruínas da igreja construírem uma mesquita islâmica. O diabo não está irado só contra a igreja adventista, ele quer destruir a igreja cristã em todo o mundo. Então a Bíblia diz que ele está irado contra a mulher, e a mulher é a igreja cristã total. Só que a ira maior dele, a guerra dele é contra que povo especial agora? O remanescente. Então nós temos a igreja e nós temos o remanescente. O remanescente escatológico é o objeto principal do ódio de Satanás. Por que razão? Porque ele tem duas características que o diabo odeia. Primeira, o remanescente escatológico preza e guarda os mandamentos de Deus. Vocês conhecem alguma outra igreja que tem procurado exaltar a lei de Deus? Eu sei que tem um povo aí que defende os princípios da sexualidade, do honrar o pai e a mãe, mas só há uma igreja nesta geração que tem cumprido de maneira especial o objetivo de anunciar a lei de Deus, enfatizando o mandamento esquecido. E que mandamento é esse? O sábado. Deus queria que isto fosse absorvido por toda a igreja, mas não. Há um remanescente que continua guardando o sábado e que, além de guardar a lei de Deus, tem outra característica, que é também o testemunho de quem? De Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? O espírito de profecia. Eu queria fazer um adendo aqui rápido. Nós temos o costume de chamar Ellen White de espírito de profecia, não é? Agora eu te pergunto, Ellen White é o espírito de profecia? Não, amigos, a gente tem que entender isso. O espírito de profecia, ou da profecia, é o Espírito Santo, que dá o dom de profecia para a igreja. Quando a gente chama Ellen White de espírito de profecia, nós não estamos querendo dizer que ela é o espírito de profecia, não. Nós cremos que ela recebeu o dom de profecia. Mas aqui, quando a Bíblia diz que a marca do remanescente seria o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, não está falando só sobre Ellen White, ele está falando de um movimento que tem uma mensagem, uma missão e uma identidade o quê? Profética. Profética. Essas são as duas características principais do remanescente. Para a gente avançar, durante alguns anos, isso começou em 1846. Os adventistas do sétimo dia têm se autodenominado, ao estudarem as profecias, como o povo remanescente. Chegaram a essa conclusão. E a primeira vez que os adventistas se declararam como o remanescente da profecia foi em 1846. Num panfleto escrito por Ellen White, onde ali diz: ao pequeno remanescente espalhado pelo mundo, 1846. Alguns anos se passaram, e em 1860, olha que interessante, não sei se você tinha essa informação, a igreja adventista vinha crescendo, o movimento adventista começou com 3 pessoas, já eram cerca de 3.000. E agora eles queriam dar um nome para essa criança que cresceu. Que nome daremos, pensaram eles. E antes do nome adventista do sétimo dia, que foi aprovado em Assembleia Geral de 63,
Na década de 60, um nome foi sugerido. Sabe que nome foi? Aí está. Publicado na Review and Herald, do ano de 1860. O nome que eles sugeriram para a igreja foi O Remanescente. Mas por que razão? O pastor George Butler vai explicar isso, pastor que foi presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No ano de 1874, ele disse que os adventistas do Sétimo Dia têm afirmado por toda a parte ser a igreja remanescente ao longo dos últimos anos. Então a igreja tinha essa consciência da sua remanescência, da sua relevância, da sua missão no tempo do fim. O pastor Tim, que talvez seja um dos grandes estudiosos da história da igreja adventista, dos seus primórdios, nesse livro que é inclusive objeto de estudo, no Seminário Teológico Adventista, ele diz assim: considerando-se o remanescente de Deus do tempo do fim, e os restauradores da verdade bíblica, o povo adventista sabatista alinhou-se com as gerações anteriores do povo de Deus e remontou suas origens até a Reforma e a Igreja Apostólica, respectivamente. Eu não sei se vocês já tinham pensado assim, mas eu pensei durante uma época que quando a gente fala da Igreja Adventista surgir em 44, que era uma nova igreja, era um novo movimento que surgiu assim, de repente. Mas os próprios pioneiros adventistas conectaram a sua história de remanescência com esse fio condutor, de tal maneira que nós adventistas hoje estamos ligados diretamente com a Reforma Protestante. Nós bebemos e temos influência da teologia de Lutero, da teologia de Calvino, principalmente da teologia de John Wesley, porque você sabe que Ellen White, antes de virar adventista, ela pertencia a qual igreja? Metodista. Igreja fundada por John Wesley. Então, a igreja adventista não surgiu do nada, nós somos uma igreja protestante que tem origem na Reforma e conexão com a igreja apostólica. Estamos conectados a tudo isso. Bom, sabe qual é o problema? E eu já mostrei isso para vocês nessa semana. É que nós vivemos em uma época onde as identidades estão entrando em colapso. Nós já lemos esse texto aqui ao longo da semana. Onde todas as identidades estão sendo diluídas. Identidade sexual, identidade religiosa, identidade de Deus, tudo está sendo diluído pela geração do relativismo, onde não há certo e não há errado. E nesta geração da ausência de solidez e dos absolutos, a identidade da igreja está correndo um risco seríssimo. Para citar um exemplo para você, há alguns anos, você não precisava nem perguntar se determinada pessoa era membro da Assembleia de Deus. Só de olhar principalmente para uma irmã que congregava na Assembleia de Deus, você via pelo perfil dela, porque havia uma identidade que distinguia as igrejas do mundo que vivemos. E o problema é que hoje tudo está sendo diluído, dissolvido nessa geração, onde a ausência de solidez é a marca da geração. Colapso de identidades. E a igreja adventista está nesse meio, o povo adventista. O doutor Alberto Tim, no ano 2000, escreveu um artigo na revista Adventista que para mim parecia que ele estava profetizando nesse artigo. O título do artigo dizia assim: podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia? E ele começava o artigo dizendo que toda igreja, quando surge com um objetivo, que é impactar a cultura que ela está vivendo. Só que ao se passarem 200 anos, desde que a igreja foi fundada, o que acontece é exatamente o contrário. Ao invés da igreja impactar, a igreja acaba sendo afetada pela cultura. E aí ele termina o seu primeiro raciocínio dizendo: será que nós, adventistas do sétimo dia, estamos correndo o risco de perder a nossa identidade? O pastor George Knight, no livro A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, eu preciso fazer uma observação aqui, pastor, hoje, George Knight, ele tem algumas divergências teológicas com a igreja adventista mundial. Então, quando eu cito agora as palavras dele, eu concordo com o que ele escreveu nesse livro,
Ele tem excelentes contribuições para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na área da história da igreja de maneira especial, mas infelizmente hoje, lá nos Estados Unidos, ele tem assumido algumas posturas contrárias às crenças da igreja. Mas esse livro publicado pela CPB, esse parágrafo é fenomenal, revelador. Ele diz que o adventismo desenvolvido nos setores mundiais do século XXI foi domesticado, para não dizer castrado. Temos alcançado tanto sucesso em dizer que somos iguais aos evangélicos, com exceção do sábado e outros detalhes, que nos esquecemos de quem somos. Isso é crise do quê? Identidade. Daquilo que nos torna singulares e daquilo que traz sentido à nossa existência. Tem vários adventistas hoje que acham que essa história de remanescente é bobagem, que a gente não deve nem prestar atenção nisso. Tem vergonha da sua identidade. E com isso, nós estamos vivendo hoje uma crise seríssima na igreja. Tanto na igreja comum, usando a palavra lá que o Emílio Zurita, do Pânico na rádio, usa, nós aqui os afegãos médios, entre nós mesmos, nós vivemos hoje conflitos, divergências de identidade do remanescente. Só que mesmo no universo teológico da igreja, há uma guerra acontecendo, uma batalha. Onde, de acordo com o pastor Clifford Goldstein, nesse livro que eu já citei, vejam o que ele vai dizer, que alguns desses teólogos que estão divergindo com a visão da igreja do remanescente afirmam: Deus procura um remanescente hoje, nós podemos ser esse remanescente. Então nós já temos hoje alguns teólogos defendendo o ponto de vista que a igreja não é o remanescente, nós podemos ser esse remanescente. Um outro deles, citado por esse pastor que é fenomenal, o pastor Gerhard Hasel, contribuiu para a teologia da igreja de uma forma tão espetacular que tem livro dele publicado até no meio evangélico, de teologia sistemática. E o pastor Hasel, falando dos dilemas que enfrentamos hoje sobre a remanescência da igreja, ele diz: o conceito do movimento adventista como remanescente final da história foi debilitado. Se ele parasse por aí eu ficaria tranquilo. Mas ele continua dizendo que foi debilitado como? Significativamente. Alguns adventistas agora desejam reinterpretá-lo ou redefini-lo. Uns poucos rejeitá-lo completamente. Esse último não me preocupa. Porque aqueles que chegam dizendo, essa história de igreja remanescente, isso daí é bobagem, vão parar com isso, não tem mais nada a ver, esses aí já são aqueles que negam descarado. O que me preocupa são aqueles que querem reinterpretar e redefinir. Esses aí eu comparo com a característica que Ellen White dá de um povo no grande conflito, onde ela diz que por debaixo do manto do camaleão está escondido o veneno da serpente. Esse povo aí. Eles chegam com palavras bonitas, retóricas agradáveis, querem ser politicamente corretos, dando a impressão que faz sentido o que eles dizem, mas estão negando a própria identidade da igreja adventista. Se nós entendemos que não temos remanescência escatológica no mundo hoje, fechamos as portas da associação geral e acabou a igreja. Porque a igreja, ela só tem uma razão de existir. E essa razão está intimamente ligada à sua remanescência e à sua missão, que nós vamos falar sobre ela amanhã, que é a missão do remanescente. Então esses que querem reinterpretar vão usar vários argumentos, eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui rápido, estamos já no final da pregação. Não vai dar tempo de eu explorar isso daqui, então eu quero dar uma sugestão para você. Você percebeu que o sermão de hoje foi bastante teórico, menos prático, mas às vezes a gente precisa pensar um pouquinho. Este aí é o resumo de uma tese que eu estudei de um pastor adventista da UAP, a Universidade Adventista del Plata. Ele escreveu uma tese doutoral falando sobre 4 pontos de vistas que existem hoje no meio teológico adventista sobre o remanescente. 4 visões diferentes. As 4 estão aí. No meu canal, eu gravei 2 vídeos, onde o primeiro deles eu faço uma introdução bem parecida com essa que estamos fazendo aqui, e aí eu continuo explicando cada uma dessas posições.
Se você quiser depois entrar no canal para assistir, convido você que assista para você entender mais detalhadamente cada uma das posições. É só você voltar lá no vídeo, é um vídeo que tem os rostos de algumas personalidades conhecidas da igreja. Primeira posição, tradicional. São aqueles que mantêm a posição dos pioneiros adventistas quase sem mudança nenhuma. Segunda posição, de desenvolvimento. São os que mantêm os conceitos dos pioneiros adventistas, só que acrescentam alguns outros elementos com o objetivo de responder a algumas questões que antes era confusa. Por exemplo, os pioneiros adventistas, eles tinham meio que um sentimento de exclusividade. Para você ter um pouquinho de ideia, os pastores adventistas, na década de 80, quando Ellen White estava vivo, estou falando de 1880 e pouco, eles viviam frequentando debates contra os evangélicos. E eles se orgulhavam de uma maneira tão laodiceana, que eles diziam que todos os debates eram impossível deles serem derrotados. Saíam lá festejando, celebrando. Ellen White chegou para o povo adventista naquela época, os pastores de maneira especial, e disse assim: olha, vocês falam tanto sobre a lei, que ficaram secos como os montes de Gilboa, que não recebem a chuva e nem o orvalho durante vários anos. Porque os adventistas eram muito orgulhosos naquela época. E Deus mandou uma mensagem para humilhar o povo adventista, em 1888, através de dois jovens, chamados Waggoner e Jones. Mensagem de justificação pela fé. Então essas correções precisaram ser feitas ali, com essa posição de desenvolvimento. Foi a partir da segunda posição que surgiu o entendimento de que é um remanescente fiel e um remanescente escatológico. A terceira posição é a de mudança e transformação. E olha qual que é a palavra que aparece ali já no comecinho. Qual que é a palavra? Esse povo quase idolatra essa palavra. Eles têm um fetiche pela palavra desconstrução. É um culto pela filosofia chamada desconstrucionismo. Eles querem desconstruir tudo. Desconstruir, na verdade, é só um eufemismo. É uma palavra usada para suavizar a finalidade desse povo. Sabe qual é a finalidade dele? Quando eles falam em desconstruir, sabe o que eles querem de fato? Destruir. O que eles querem é destruir. É um povo que vai de maneira sutil propor uma revisão na teologia da igreja. É um povo que bebe das fontes da teologia da libertação e da teologia da missão integral. E que vão dizer que as características do remanescente são características sociopolíticas. Essa história de mandamento, de dom profético, de profecia, não. O remanescente tem uma missão, e a missão do remanescente é libertar os oprimidos dos seus opressores. Tanto que eles leem o Apocalipse dessa maneira. Eles veem as bestas do Apocalipse como sendo bestas que oprimem o povo de Deus. E daí vem toda essa visão social, o evangelho social. É basicamente o que esse povo propõe. Para quem não entende o que é o evangelho social, é o marxismo travestido de teologia bíblica. Isso é o evangelho social. Então, é o que esse povo propõe. Depois você entra lá no site, você vai ver no meu canal, explicando e explorando um pouquinho essa posição perigosíssima. Há pessoas do nosso meio, amigos, famosos, cantores, pregadores, alguns teólogos, que infelizmente estão bebendo de fontes rotas desse mundo, estão negando a identidade e a missão do remanescente. Amigos, presta atenção agora. O diabo está tentando aniquilar essa igreja de todos os lados. Ele quer explodir a igreja e ele quer implodir a igreja. É de dentro e é de fora. Os massacres estão vindo de todo. Eu recentemente vi, tem um canal aí que se diz apologeta evangélico. O que esses caras têm falado de impropério, mas é impropério mesmo, não estou exagerando não, contra o doutor Rodrigo Silva, que tem sido hoje um porta-voz desse remanescente escatológico, rompendo barreiras em vários lugares, chega ao cúmulo do absurdo. Os caras chegaram ao ponto de dizer
que um determinado ano, aí eu não lembro que ano que foi, se foi 2005, 2006, não sei de onde eles tiraram isso, mas acusando a igreja adventista de uma igreja que mercadeja o evangelho, dizendo que neste ano a igreja adventista faturou mais do que a Microsoft faturou no ano. Não sei de onde eles tiraram isso, né? É calúnia, é difamação, é mentira, é perseguição, é gente do nosso meio querendo acabar com essa igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. E Deus chamou vocês para cumprir uma missão, nesse tempo, aqui nesse lugar de forma especial. Por fim, posição de rejeição. É um abandono completo da ideia de que a igreja adventista é o remanescente. Essa não me preocupa, essa daí eles são diretos. Você tem um pouquinho de ideia, há um teólogo dessa visão da quarta, que chega a dizer que as visões que Ellen White tinha eram frutos de transtorno maníaco depressivo. Dizia que ela, pela pedrada que recebeu, ficou enlouquecida, e a partir dessa insanidade mental, ela tinha algumas supostas visões, que na verdade eram alucinações da sua cabeça, que não funcionava muito bem. Amigos, o fim chegou. O fim chegou. Tudo o que estamos vivendo, o que a gente viu aqui ao longo dessa semana, o que falta para Jesus voltar? É o que a gente vai ver amanhã. É uma igreja unida, engajada, triunfante na missão que Deus lhe deu, pregando o evangelho e anunciando aos 4 cantos do mundo que em breve Jesus voltará nas nuvens dos céus. É isso. Porque os sinais estão aí, em todos os lados. Concluo com a posição da igreja. Posição da igreja. O que a igreja adventista pensa hoje nos seus materiais teológicos sobre o remanescente? Então, no Nisto Cremos, por exemplo, Deus tem seus filhos em todas as igrejas, mas é através da igreja remanescente que ele proclama a mensagem que deverá restaurar a verdadeira o quê? Não foi o que a gente viu aqui ontem pela Bíblia? No Armagedon? Mediante o chamamento de seu povo para fora dos círculos da apostasia e a preparação dos mesmos para o retorno de Cristo. Vou pular isso daqui. Comentário bíblico adventista falando sobre Apocalipse 12, 17. Esse é o remanescente, de 12, 17, de uma longa linhagem, o fio condutor, de grupos escolhidos por Deus, os quais sobreviveram aos ferozes ataques do dragão ao longo da história, em especial às trevas, à perseguição e aos erros cometidos durante os 1260 anos. Trata-se do último remanescente de Deus, uma vez que é nomeado arauto do último apelo do Senhor ao mundo, para que este aceite o dom gracioso da salvação. Concluo aqui lendo o Tratado de Teologia. Aqui no Brasil é o documento teológico mais atual que a igreja publicou. E no capítulo sobre a identidade e a missão do remanescente, o pastor Hans Larondel, essa é a última citação, diz: os adventistas acreditam ser o cumprimento da profecia apocalíptica, de Apocalipse 12, 17. Um movimento profético, com a missão de preparar um povo em todas as partes da terra para o aparecimento de Cristo. Consideram-se coletivamente o cumprimento do prometido o quê? Estudamos aqui ontem o tema, de Malaquias 4, 5 e 6. Enviado por Deus para restaurar, quantas coisas? Todas as coisas. E o irmão Jefferson, durante 10 anos, lutou contra essa igreja. Não sei quantos conseguiram acompanhar toda a semana de oração, mas eu lutei contra